sobre a Bell Hooks, né, do livro Ensinando a Transgredir. Eu tive a oportunidade de, agora no Festival de Cinema, assistir o documentário do Paulo Freire e de como é que foi o experimento educacional que ele fez em Angicos, com entrevistas de pessoas que foram alfabetizadas naquele projeto, né, 300 pessoas em 40 horas, né, e quando conta toda a história de como aconteceu e que no final, no dia que eles foram receber o diploma, né, que estavam se formando nesse projeto, eles aprenderam a ler, aprenderam a escrever o seu nome, e a partir daí eles viraram cidadãos que podiam votar e exercer o seu direito a voto. E no dia que eles receberam o diploma, o general Branco estava por lá e falou que eles estavam alimentando cascavel, assim, porque mudou 300 pessoas que começaram a votar na cidade, mudou o cenário político da cidade, né, e ele ficou bem preocupado com relação a isso. Quando deu a ditadura no dia 1º de abril, eles já tinham um projeto de mais 30 cidades. No dia 2, eles foram prendendo todos os professores, né? O Paulo Freire ficou preso por 70 dias. Então, você vê como é perigoso para essas elites que o povo tenha conhecimento, né? Mas eu estou aqui com um material que faz um pouco referência do que a gente está falando do Nego Bispo, porque o movimento, eu também não sou militante e sou uma pessoa que fui conhecer agora o quilombo da família Machado, lá no Sarandi, lugar onde foi o maior lugar que teve essa crise climática. Eles estavam lá num território do Sarandi que não foi atingido, mas eles eram um porto seguro de proteção aos atingidos pela enchente aqui em Porto Alegre. E eu fui conhecer, estimulado aqui pelo o Papo Verde, tive que ir conhecer um quilombo urbano aqui em Porto Alegre, porque, vou falar do Nego Bispo, que é um intelectual, um agente quilombola, etc. Tive que conhecer o quilombo urbano, e aí recebi o livro Quilombo dos Machados e a pedagogia da ginga, do deslocamento em busca da vida, que é a Patrícia Gonçalves Pereira, essa professora, pesquisadora, que gentilmente constrói esse livro junto com um líder comunitário lá, que é o Rogério, que é o conhecido como Jamaica, que ele é um agente territorial de cultura desse programa que eu faço parte dos comitês. Ele me presenteou, e aí vou começar a ler, vou começar aqui a entender o processo dinâmico desse quilombo urbano, chamado Quilombo da Família dos Machados, que é no Sarandi. Então, essa dinâmica também, tu vê como essa dinâmica que a gente está falando aqui, ela reverberou muito no Brasil nesses últimos anos. Né? Tu vê que a afirmação quilombola em territórios urbanos parece para nós uma coisa muito contemporânea. Não a existência deles, né? Não a existência deles. Eu digo, essa afirmação do direito da terra, da regulação da terra, da titulação da terra, é um pouco do que nós poderíamos dizer, se a gente fosse aqui pensar que o Nego Bispo, além dele ser uma pessoa que influenciou nas suas palestras, nas suas formações, nas suas aulas, ele também deixou um legado, não o Nego Bispo no sentido material da pessoa, né? Como se a gente pessoalizasse a revolução, pessoalizasse a transformação, ou a gente pessoalizasse a transformação, por exemplo, no presidente Lula, mas se sabe que não é da pessoa que a gente está falando, é do que ela representa, né? O que ela cultiva na sua existência, no seu fazer, pensar e viver. Que eu acho que essa que é o desafio da esquerda. A esquerda deve transformar e mudar a sua lógica de ação política, de ação prática, sair desse lugar comum de sempre num lugar de respostas sociais. Tem que nos provocar para dar resposta. Tem que nos mexer para dar resposta. O prefeito faz uma fala no festival de cinema que nem um artista de rua vai apresentar, daí a esquerda se movimenta. Não, peraí um pouquinho, tem uma lei, artista de rua é importante. Sempre a esquerda tem uma posição, sempre quando ela tem uma contraposição. Ela não tem uma ação contínua, ela não tem um bem-fazer cotidianamente, pode ser pequenininho, né? Que outros setores da extrema-direita já perceberam que é por aí que tem que agir, é por aí que tem que disputar a narrativa e o poder com seus parceiros diferentes, ou religiosos, ou parceiros econômicos, ou parceiros internacionais. E a esquerda, me parece que ela estagnou em algum ponto nessa perspectiva de que a maior parte da população que acredita em políticas públicas, ela não está nos centros acadêmicos. E aí, escutando a Mariana Chauí agora na Folha de São Paulo ontem, daí tu já, né, a Mariana Chauí, ela colocou, né, eu faço coro com ela, né, a classe média acabou, né, acabou.
Acabou. Né? A classe média não é mais a referência da disputa narrativa real na contemporaneidade. Não, nunca foi. Nunca foi. A esquerda sempre acreditou na classe média, a esquerda sempre fez acordo com a classe média, a esquerda sempre ponderou a classe média, a esquerda sempre potencializou a classe média como uma nova burguesia, nessa, ou não nova burguesia, ou, sei lá, talvez pseudo-burguesia tomasse o poder, mas nunca saiu do lugar comum, né? E lendo a Mariana Chauí, falando da Mariana Chauí, a Mariana Chauí nos dá esse sentido, assim, ela sempre nos deu esse sentido. Os governos da Mariana Chauí em São Paulo são destroços, assim, ela fez coisas no governo de São Paulo como secretária que modifica qualquer cabeça de esquerda que está hoje com muito mais condições de trabalhar, muito mais condições de uma conjuntura muito melhorada, não no sentido melhorada aí, exagerada, mas já com um histórico de gestões de esquerda. O governo do Rio Grande do Sul teve 2 governos, o Tasso e o Olívio, nós tivemos o Colares, nós tivemos 3 governos de esquerda, para encontrar mais algum. Quer dizer, não é um incipiente movimento de esquerda para gestar o poder no Brasil e conseguir que a população mais pobre tenha acesso. Não, já tem 2, 3 governos, tem um governador negro no Rio Grande do Sul. Quer dizer, e mesmo assim, a gente se divide ou numa linha colonial, né, dos capas, dos líderes, todas as pessoas colonizadoras também, no seu ímpeto, né, não seu ímpeto ideológico, mas seu ímpeto pessoal, ou a gente é egóico para que não consegue mais sentar na mesa para conversar sobre a mudança da população mais pobre, dos mais necessitados. Não é minha mudança pessoal, ou individual, ideológica e política. E aqui eu tive contato também com uma outra coletânea, que é As Memórias das Minhas Tradições, que é falando das comunidades tradicionais de terreiro no Brasil, ali mais especificamente em Rio Grande, Pelotas, onde veio, né? As comunidades de terreiro brasileiras chegaram no Porto de Rio Grande, no Porto de Pelotas, e aí elas se difundiram para o Rio Grande do Sul inteiro, e hoje ela é a maior manifestação religiosa do Rio Grande do Sul. Onde que tu pensará um colonizador, qualquer que for de esquerda ou direita, qualquer analista de esquerda ou direita, um dia disse que no Rio Grande do Sul, tão racista, tão colonizado pelos alemães e todos os outros italianos, etc., etc., do poder branco, teria na sua fé a religião de matriz africana, vindo aqueles que atravessaram o oceano jogados pelos tubarões, e os que resistiram, mulheres e homens, para cultivar a sua religião, ou que permanecia no corpo dela. E isso é uma coisa que o Nego Bispo tem também, é a presença do corpo. O meu corpo fala, o meu corpo ele é a minha linguagem, ele é a minha ancestralidade. Sabe? Porque não só por ele ser um produtor rural, ali, um quilombola de lavoura rural, mas porque a nossa importância é o corpo. E isso, na sociedade colonial, é quase um instrumento de poder, é um instrumento de capital, né? Tá aí as bets, tá aí a celebridade da internet, né? Tá aí. Então, o corpo hoje é um negócio. O corpo hoje é um negócio, né? E nós, como comunidades ancestrais, ou comunidades populares, ou comunidades religiosas, o corpo, ele é, e as comunidades tradicionais, o corpo, ele é o nosso instrumento. Então, um instrumento que virou um negócio, né, no Brasil, né? Um instrumento que virou um grande negócio, uma grande barburça, e aí a gente também tem essa disputa para fazer para o nosso corpo não ser violentado, assassinado, né? E hoje, cada vez mais, se mata no Brasil transexuais, se mata, o feminicídio cada vez aumenta mais, né? A violência contra a juventude, contra as populações jovens, negras, aumenta mais. Então, o Brasil colonial, o processo colonial brasileiro, ele cada vez está mais forte. Ele não foi superado. Se não foi superado o regime ditatorial, né, que tem alguns que querem anistia para bandido, mas não foi superado aí o colonialismo.